Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp 974012235 é São Paulo, chat no site da UTV, ainda um telefone que fica à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, neurocirurgião Joel Teixeira. Doutor Joel, bom tê-lo aqui, doutor Joel. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui também. A sua especialidade é tratamento de dor, é isso? Tratamento de dor e tratamento de coluna, de preferência com métodos minimamente invasivos. Eu vou querer que o senhor explique daqui a pouquinho. Juro que eu não tenho dor, mas eu quero que o senhor explique. Dr. Nelson Nisenbaum, prazer tê-lo aqui, doutor Nelson. Muito bom dia, uma honra estar com você novamente e com toda a sua prestigiosa audiência. O senhor é especialista em clínica médica, medicina de urgência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Exatamente isso. E também envolvido com o meio ambiente? Sim, sempre fui ativista em questões ambientais, desde muito jovem. Também conosco, fisioterapeuta Aline Costa Franco Bortolazzo. Prazer tê-la aqui, Aline. Prazer para mim, muito obrigada pelo convite. O que é o Espaço Físio Pilates? É uma clínica que nós temos na região de Osasco, né, já há 8 anos, para tratar todos os pacientes que, né, sentem algum tipo de dor ou têm algum tipo de problema relacionado à fisioterapia. Também conosco a Suzete Esteves Pinheiro. É Esteve ou Esteves? Esteve. Esteve. Então não faltou o S aqui, está certo? Não, tá certo. Ali está faltando alguma coisa. Tá vendo? Acertou. Que bom. Suzete Esteve Pinheiro, nutricionista E terapeuta. Terapeuta. Isso. Nós vamos conversar Muito com vocês obrigada. todos aqui e é muito bom. Doutor Joel, dor, né? Eu acho interessante. Qual é o problema na coluna? Vem primeiro que a dor, qual é o reflexo de um e de outro, por favor? Olha, a dor em coluna é a segunda queixa médica mais frequente da neurologia. A primeira, a dor de cabeça, né, a cefaleia, Sim. e logo depois vem a dor de coluna. A dor de coluna vai atingir 70% das pessoas ao longo da vida. Então, é bem provável que mais que 2/3 da população tenha em algum momento da vida dor nas costas, né? E é uma das causas de afastamento nos Estados Unidos, a mais frequente, né? E tem um prejuízo bilionário. São vários bilhões de dólares são gastos por ano para tratamento da dor de coluna e também o prejuízo pelo afastamento dos profissionais que não podem trabalhar pela dor. Doutor Joel, quando eu falo para o senhor, estou lá no seu consultório, o senhor gentilmente, atenciosamente me atende, eu falo, estou com dor na coluna, mas eu não sei precisar onde é. Eu falo, estou com dor nas costas, meio aqui, meio ali. Como é que se localiza exatamente? Isso é muito difícil, porque o cérebro não dá uma pista clara. Quando a gente tem uma dor superficial na pele, de olhos fechados, a gente sabe apontar exatamente o ponto que está doendo. Mas as dores internas, que são dores de vísceras, articulações, como é o caso da coluna, a gente não tem uma precisão muito grande da dor. Então o paciente não sabe me falar se é um disco que está doendo, se é uma articulação facetária, qual que é a vértebra que pode estar doendo, ele não tem como precisar isso. E a dor se espalha também, além de ser mal definida, ela se espalha. Então isso é um trabalho artesanal do médico, que tem que examinar o paciente muito bem, ouvir as queixas dele, e se apoiar em exames, né? Mas os exames são complementares. Primeiro eu já tenho que ter uma ideia do meu exame clínico e da conversa com o paciente, do que está acontecendo, quais são as estruturas mais prováveis que estão dando dor naquele paciente. Aí eu vou ver se no exame de imagem, na tomografia, na ressonância, se isso se confirma ou não, né? Mas é um trabalho bastante difícil, a gente não tem uma precisão grande. Talvez, vendo o paciente, examinando, vendo o exame, a gente consiga mais ou menos os 80% de ideia de onde vem a dor. E aí a próxima etapa é o tratamento. Então vamos tentar tratar aquela região de onde se origina a dor para ver se a dor passa. Se ela não passar, que não era aí. Então às vezes são necessários mais de um procedimento para a gente curar a dor do paciente.
existe a possibilidade de haver um reflexo dessa dor na coluna, mas eu não sinto exatamente na coluna. Isso é possível? Ah, sim. São os fenômenos de dor referida. Dor referida é uma dor que a gente sente no local, mas aquele não é o local de origem da dor. Por exemplo, um exemplo corriqueiro, acho que todo mundo já ouviu falar na dor do infarto que pega o braço, né? Então, é um exemplo de dor referida, né? A dor não é no braço, mas o coração a gente sente como se fosse porque o cérebro é impreciso nessas dores profundas, né? E na coluna, por exemplo, a lombar, o principal local que nós podemos perceber a dor referida é nas pernas, né? Nas coxas e pernas e até o pé. E na coluna cervical, os membros superiores. Então, doença da coluna cervical é muito frequente ir para os braços e também para a cabeça. Muitas dores de cabeça ou cefaleias, na verdade, têm origem na coluna cervical. A irradiação, às vezes, pode vir até a região frontal ou até o olho do paciente. Aline, porque você está concordando ou discordando? Não sei. Não, eu concordo que às vezes vem pacientes com queixas de Mais dor, próxima, por de favor. dor lombar, né? E às vezes eles acham que é renal. E a dor não passa, toma vários medicamentos, a dor persiste, a gente sempre encaminha. Vai, procura um neurocirurgião, tira a dúvida, faz um exame mais aprofundado. Às vezes não é exatamente a dor da onde ele está referindo, não? Tem duas etapas. Aí você, como fisioterapeuta, indica o neurocirurgião, mas tem o problema de vir aqui na... Como nós Pra estávamos gente vir aqui comentando, na né? terapeuta. Eu acho que um dos desencadeadores, né, também da depressão, da ansiedade, são as dores. E nós estamos conversando com o nosso amigo Nelson, o Dr. Nelson, e com o Dr. Joel, que a depressão, hoje em dia, está em terceiro lugar, como o Dr. Nelson estávamos conversando lá fora. E essa depressão também é ocasionada pelas dores, principalmente pelas dores de coluna também, né? Que é onde a pessoa não vai se tratar na hora, vai se tornando uma coisa crônica e vem a depressão. E aí já é uma coisa mais difícil. Eu acho muito importante nós salientarmos aqui na mesa a importância do tratamento multidisciplinar. Às vezes o neurocirurgião, ele trabalha também com a depressão, né? E ele precisa de uma indicação de um psicanalista, de um tratamento mais agressivo, de um psiquiatra, dependendo, porque a dor, ela ocasionou uma coisa muito concreta, muito difícil de ser tratada. Então, é muito importante a equipe multidisciplinar, com o fisioterapeuta. Acho isso A senhora legal. é terapeuta, eu quero entender uma coisa, né? Eu, como paciente, tenho lá alguns sintomas de ansiedade, de algumas coisas assim que atrapalham o meu dia a dia. E imagino que eu tenha dor, né, por causa dessa minha ansiedade, alguma coisa. Aí eu procuro a senhora. Quanto tempo demora para que a senhora diga, me convença que eu tenho que ir no Dr. Joel? Olha, isso depende muito do paciente e do Sim. profissional, é claro. Sim, sim. Mas o paciente... Mas um paciente quando ele teimoso procura como eu. Então, eu vou falar. Quando o paciente procura a psicanálise ou uma ajuda emocional, ele já não está mais aguentando a dor. Então, ele vai ver Vou que vai colocar um outro melhorar. quadro. Já passei pela Aline, né, que é fisioterapeuta. Não gostei, porque eu imagino que ela tenha que me tirar as dores, né? Aí me encaminho com a senhora, que é terapeuta, e a senhora tem que me convencer que eu não tenho dor. Porque o paciente tem tudo isso. O que quer a latinha lá em cima e o Com outro que quer certeza. ser convencido de que não tem dor. Com certeza. Esse é um assunto muito profundo, porque muitas vezes a Por isso que eu dor... disse que eu era um paciente difícil. Muitas vezes a dor da coluna ou qualquer outra dor também faz parte, 70%, em números dos casos, a dor psicológica, emocional. Muitas vezes ela sana com remédios, porque são aumentadores de neurotransmissores, que é a noradrenalina e tudo mais. Mas precisa de um acompanhamento de um profissional da área. Não só tratar o emocional, que também é uma coisa muito importante, mas um profissional da área. Aí, a equipe multidisciplinar. Eu posso convencer o senhor no meu consultório? Sim. Quando a dor emocional é muito grande, eu amenizo ela, e aí o senhor tem uma certa simpatia pelo tratamento
e ver que eu estou falando a coisa certa, né? Tem muitos métodos para tratar a dor emocional, para desencadear, sim, um tratamento global. Voltando, doutor Joel, o senhor falou especificamente de problemas de coluna, não é? Mas o senhor citou também cefaleia, que me parece que seja a dor que todo mundo sente e nem se comenta, acha que não é problema para ir no médico. Cefaleia, normalmente, a gente trata em casa, a gente quer distância do médico. Mas quando eu acho que devo procurar um médico no caso da cefaleia, aí o senhor descobre que não fica só na cabeça, tem outras ramificações. Bem, tanto na dor de cabeça quanto na dor de coluna, eu acho que sempre é bom procurar um médico, né? Que é o que nós chamamos de red flags, as bandeiras vermelhas. Então, tudo bem, acha que é uma dor de cabeça, acha que é uma dor de coluna que não incomoda tanto, mas nós temos que descartar doenças graves, né? Então, pode ser um tumor, pode ser uma fratura, no caso da coluna, né? Um processo infeccioso. Então, é importante que, pelo menos uma vez na vida, a pessoa vá ao médico para descartar essas doenças graves, se ela tem essa dor, né? E a outra questão é da medicação, porque às vezes a pessoa toma uma medicação que alguém indicou, etc., mas não sabe se essa medicação é boa, se ela é mais indicada para aquele tipo de dor, então pode não estar tratando a dor adequadamente. Brasileiro não faz isso. E pode também ter Automedicação, doutor efeitos colaterais, né? Sim, Que pode atingir um outro órgão, às vezes. Por exemplo, no caso da dor de cabeça, tem algumas medicações que, tomadas em excesso, elas são analgésicas, mas se tomadas em excesso, elas provocam dor também. Então, causa o que a gente chama de efeito rebote. A pessoa tem dor pela dor de cabeça que ela já tem, a enxaqueca, e tem dor pela medicação que ela está usando para tratar a dor. Então, fica um ciclo vicioso, a pessoa passa a ter dor todos os dias, né? Então, são alguns exemplos de por que é importante a orientação médica sempre. Doutor Nelson, estou guardando o senhor, porque se eu chegar na UTI não vou encontrar leito, é isso? Falta de leitos de UTI, a carência de leitos para esse tipo de internação, me parece um problema grave na saúde do Brasil. Sem dúvida, nós temos no sistema público uma carência de leite de UTI, embora em algumas áreas do país isso venha melhorando aí com o passar dos anos, há uma expansão do Sistema Único de Saúde, isso é inquestionável, apesar da aparência ser sempre aquela coisa ruim. Quando a gente vai seriamente estudar os números, a gente vê que existe uma expansão, um crescimento, um aumento de número de procedimentos em todos os níveis de complexidade, né? A preocupação do clínico nessa questão da dor, né, é com aquele paciente que não teve oportunidade de ter um contato com um bom profissional médico na questão de dor, e muitas vezes ele acaba fazendo aquela medicina de pronto-socorro. Então, ele está com dor, vai lá, toma uma injeção para dor, volta para casa, recebe uma receita de anti-inflamatório qualquer, fica usando anti-inflamatórios sem muito critério e sem um bom diagnóstico daquela situação de dor, como muito bem lembrou o nosso colega aqui, o doutor Joel. Sem um diagnóstico preciso, a gente não consegue encaminhar um tratamento adequado. E o abuso, o uso contínuo e inadvertido de anti-inflamatórios, que é uma situação muito presente aqui no Brasil, vai levar a um outro problema. A gente tem um número expressivo de pacientes hoje que têm insuficiência renal dialítica, estão em diálise, porque fizeram uso inadvertido e prolongado de certos anti-inflamatórios que são nefrotóxicos, que são tóxicos para o rim, né? Então, o aconselhamento com o clínico, e de preferência com um clínico que tenha intimidade com a questão dos anti-inflamatórios, analgésicos de ação periférica, analgésicos de ação central, outras medicações que têm ação analgésica indireta, como, por exemplo, alguns medicamentos do grupo dos antidepressivos têm essa ação analgésica indireta, o tratamento comportamental, e aí a gente vai precisar, sem dúvida, da ajuda do psicanalista para identificar quais são as resistências que esse paciente tem ao tratamento ou a determinadas técnicas de tratamento, as dificuldades que ele tem de acesso, eventualmente de comunicação e outros fatores que podem estar contribuindo para piorar esse quadro de dor, né? Mas para sintetizar, realmente é muito importante, né, uma boa política farmacológica para a gente abordar a dor em qualquer das suas fases, origens, seja aguda, crônica, em qualquer das suas causas. É muito difícil hoje, a gente deixar um paciente com dor. Nós temos, a medicina tem tecnologia, seja em recursos técnicos cirúrgicos, seja em recursos farmacológicos, para aliviar
praticamente qualquer dor. É extremamente raro a gente ter um paciente que vai ficar com dor por falta de recurso técnico. Ele pode não ter assistência, mas uma vez que ele tem assistência e, fundamentalmente, com que a doutora aqui muito bem lembrou, uma abordagem multidisciplinar, quanto mais amplo esse leque de abordagem, maior a chance de um diagnóstico preciso e um tratamento bem sucedido. Sabe o que eu queria ou quero entender? Nós brasileiros, né? Aliás, brinquei com o Dr. Joel que ninguém tem hábito de automedicação, né? O senhor é clínico geral. Sim. Então, eu sinto uma dor. Aí eu fico imaginando quanto tempo eu demoro para procurar um médico até chegar o Dr. Joel, né? Que estou com dor na coluna realmente. Se eu tenho dor na coluna, vou direto a ele, né? Mas até que ponto, né? Até que momento eu sou convencido que eu tenho que procurar assistência Acho médica? que eu posso até dar uma Por ajuda. favor. O medo paralisa, eu costumo falar para os meus pacientes. Quando o paciente chega no consultório de uma terapia, de uma ajuda emocional, ele chega com medo de procurar o médico. E aí é o nosso papel, né? De convencer ele que ele precisa procurar o médico daquela área para que a gente descarte qualquer problema, como falou o Dr. Joel, para que a gente possa tratar. Esse é o nosso papel, tirar o medo, porque muitas vezes eu sinto que o paciente chega no consultório e ele quer escutar, não, aqui eu vou te ajudar, não. O paciente no consultório, em primeiro lugar, quando chega com dor, ele tem que se sentir confortável e tem que se sentir seguro que ele precisa procurar o profissional. Esse é o nosso papel. É trabalhar esse medo. Eu estou citando esse, porque eu a vida toda só falei, né? Só falei. E tenho um exemplo recente até de 2 colegas de profissão que estavam com dor na garganta. E aí um deles, quando o dentista sugeriu a ele que ele procurasse um especialista, ele ficou bravo com o dentista, né? Então ele se irritou com o dentista, lamentavelmente não ficou muito tempo entre nós, mas tem um outro recente que ainda está entre nós e fala assim, falou para mim, eu estou com uma dor na garganta, mas estou com medo de ser coisa ruim. Então ele não foi ao médico, né? Quando foi, Era coisa grave. ruim. Já era tarde. Então, esse convencimento que eu quero entender, não apenas na minha conscientização de que eu tenho que procurar um médico, mas quanto tempo isso deve demorar? Eu fico escondendo que eu estou com dor de garganta, né? Nem vou, se é com dor de garganta, nem vou ao Dr. Joel, não vou para lugar nenhum. Fico escondendo. Eu quero entender o mecanismo da necessidade, porque a dor é um negócio muito simples, parece simples, né? Então, mas a gente tem que lembrar também o aspecto positivo da dor, né? A dor é o alarme do corpo, é ela que vai dizer Não, que mas tem eu alguma não sei coisa disso. Dor na errada. garganta, então, meu Deus do céu. Já tinha um paciente com dor de garganta que também não engolia, né? Infelizmente, eu fui investigar, ele tinha um tumor de estômago e já estava avançado, talvez por isso mesmo, pelo medo que paralisou, né, ele ou a família. E também pela dificuldade de atendimento, que era um paciente até de origem humilde, né? Ele tentou atendimento em vários locais, não conseguiu, e acabou vindo para o meu consultório particular. A família fez uma vaquinha para poder chegar à origem do problema, né? Mas ele tinha um tumor enorme, né? E o alerta foi a dor. Então a dor é importante por causa disso. Por isso que eu falei das red flags, né? Quer dizer, bandeira vermelha em inglês. São alertas que a gente tem que procurar doenças graves, né? Então a gente não pode esquecer disso. Não me lembrou dessa questão da dor de garganta, né? Eu tive um caso muito interessante de um paciente que referiu uma dor de garganta que aparecia em determinados momentos do dia ou da noite, ela não tinha uma lógica, não estava associada com quadros febris infecciosos, né? Enfim, tirando uma história detalhada da dor, examinando o paciente, conhecendo seus fatores de risco, eu descobri que essa dor tinha uma origem coronariana. A gente foi fazer uma cinecoronariografia, ele tinha uma obstrução coronária, tratou com stent, e acabou a dor de garganta dele. Dr. Joel, Jaime do Jardim Bom Filholi. O MMA é um esporte violento, pontapés, socos, inclusive na coluna. A médio prazo, o que pode ocorrer com o lutador de MMA em sua coluna? Pergunta o Jaime do Jardim Bom Filholi. Acho que ele já passou da idade, na época dele era boxe, essas coisas, mas ele está falando do esporte atualizado. Qual é o que pode ocorrer? Todo esporte tem disso, né?
Ainda mais esse que é um pouco mais violento. Mas o esporte, ele faz desenvolver a musculatura, então ele é bom, ele protege, às vezes, contra as dores. Por outro lado, ele pode também levar a lesões, né? Então eu falo que é uma faca de dois gumes, né? Tanto faz bem para a saúde, como também você pode ter as consequências de algum movimento, etc. Bem, tudo pode acontecer, né? Mas eu diria que o que seria mais preocupante seria a lesão dos discos intervertebrais, né? São os discos que ficam entre cada vértebra, que são estruturas cartilaginosas, e se ele tiver uma compressão muito intensa, ele pode sofrer uma ruptura, né? Essa ruptura pode levar a uma fissura no disco, que é dolorosa, ou se a ruptura for total, pode levar a uma hérnia de disco, né? Que é aquele problema que todo mundo lembra quando fala de coluna, né? Que é o extravasamento do conteúdo do disco para dentro do canal da coluna, da vértebra. Doutor Nelson, eu estava conversando com o senhor sobre medicina de urgência e eu tenho aqui a informação de que falta de prioridade de parte do governo com medicina de urgência traz problemas seríssimos no tratamento de saúde. Será que está certo quando eu disse que o governo não se interessa? Olha, eu creio que não. Eu trabalhei muitos anos... Eu não estou certo ou o governo não se interessa? Eu não estou certo ou o governo realmente não se interessa? O senhor falou, eu creio que não. Não, eu acho que o governo se interessa sim. Sim. Né? Eu trabalhei na saúde pública de 1990 até 2014, foram 24 anos na Prefeitura de São Bernardo. Né? E integrando o Sistema Único de Saúde, não só no nível do atendimento primário, mas também no nível administrativo e no nível de participação da gestão, a gente acompanhou um movimento aqui no Brasil da criação das unidades de pronto atendimento, das UPAs, né? Que realmente introduziram um novo conceito de atendimento de urgência e emergência no Brasil, e onde as UPAs se estabeleceram, a gente conseguiu ampliar o acesso dos pacientes ao serviço de urgência. As UPAs têm capacidade para reter esse paciente pelo menos por 24 a 72 horas para conseguir estabilizá-lo e definir se é um paciente que vai para a rede hospitalar ou não, né? Então, nas regiões do Brasil onde houve essa implantação, e foram muitas, houve uma melhora considerável na prevenção de danos secundários e no atendimento primário, com redução de mortalidade e assim por diante. O que falta, infelizmente, no nosso sistema de saúde são recursos financeiros, né? É um sistema subfinanciado, né? Mas eu diria que, vou fazer uma afirmativa bastante ousada, que com os recursos que nós temos no Brasil hoje, com o volume de dinheiro que se gasta no Sistema Único de Saúde, nós tiramos água de pedra. Os resultados que nós conseguimos estão acima de qualquer sistema de saúde do mundo, inclusive dos sistemas privados brasileiros. Se a gente for ver, comparar resultado a resultado, real por real investido, o Sistema Único de Saúde tira água de pedra. Agora, falta muito, evidentemente, porque não existem mais recursos, né? Mas eu considero o Sistema Único de Saúde, dentro das nossas possibilidades, e considerando que é um sistema jovem, que nasceu em 1988, é o maior sistema de saúde pública do planeta em países com mais de 100 milhões de habitantes, ele tem realmente uma posição única e considero bem-sucedida. O que falta realmente é recurso. Aline, nós temos sempre a informação que devemos praticar atividade física, não o esporte, praticar atividade física. O que está em moda agora é Pilates. Qual é Eu quero entender a diferença de Pilates para todos esses movimentos que podemos fazer. Na verdade, o que acontece? O Pilates ele já existe há muitos anos. Sim. Aqui no Brasil ele é relativamente novo. Nós já trabalhamos com Pilates lá na clínica há 8 anos, especialmente eu fiz a minha primeira formação fora. A visão deles, eu estudei na Alemanha, a visão deles é bem diferente da nossa visão aqui, né? Eles são muito autodidatas, então, na verdade, eles já cuidam do corpo, tanto da alimentação quanto a atividade física já faz parte da rotina, né? Usa como uma prevenção mesmo. Hoje o nosso trabalho como físio, e o Pilates veio agregar bastante para a nossa área, né? Exatamente isso, trabalhar com prevenção.
por ser uma atividade que não tem impacto, que qualquer pessoa pode fazer, ela pode ser adaptada para qualquer nível de dificuldade. Hoje nós temos cadeirante, amputados, pessoas com paralisia cerebral, queimados. Já tivemos muito casos de oncologia, né? E também pessoas que não têm nenhum tipo de problema e que procuram um Pilates como uma atividade física também, que às vezes não se adaptam em academias ou algum outros esportes e acabam escolhendo o Pilates. Qual é a diferença você citou academia? Qual é a diferença de ir a uma academia e praticar Pilates? Na verdade, hoje, dentro das academias, existe também o Pilates, né? Como são profissionais diferentes que às vezes ministram o método ou dão aulas, né? Eu posso falar pela minha área, Sim, né? Como a físio. Nós trabalhamos com o método original, então nós utilizamos os equipamentos do método mesmo. Algumas pessoas até falam que se lembram muito de equipamentos medievais, de tortura, né? Ele se assemelha um pouco, mas também a gente tem que ver que quando o Joseph, que foi o mentor, criou, ele foi baseado mesmo no que ele tinha em mãos, que foi da Segunda Guerra, então foi baseado em camas hospitalares, em cadeiras, então o que ele tinha em mãos mesmo, o recurso que ele tinha. Hoje já está um pouco mais moderno, as pessoas modernizaram ele, né? Mas ainda causa um pouco de medo para quem, desculpa, nunca praticou. Mas é uma atividade super interessante, não tem impacto, ela não é difícil. Ela sim, exige muita flexibilidade, coordenação, a parte respiratória, trabalha tudo em conjunto, mas tudo é aprendido. Então, é ensinado fase por fase até a pessoa conseguir praticar de fato e conseguir fazer todos os movimentos. Doutor Nelson, Nancy da Vila Guilherme, por que a medicina ainda é a ciência das verdades temporais? Talvez das verdades temporárias. Temporárias. Nem com óculos eu enxergo, precisava ter um oftalmo aqui. Olha, não é só a ciência, não é só a medicina que é uma ciência de verdades temporárias. Todas as ciências são verdades temporárias. Todo conhecimento científico ele está sempre em transformação. Porque a cada vez que a gente estuda um determinado fenômeno físico, ou biológico, ou ambiental, com metodologias que usam tecnologias novas, que ampliam o campo de estudo, que ampliam a forma de coleta de dados, a gente vai adquirindo novas informações e essas novas informações vão fazendo com que a ciência progrida, né? Isso acontece no campo da física, no campo da matemática, no campo da medicina, da biologia, da genética, né? Então, todo o campo do conhecimento científico é temporário. Com certeza. Né? Toda vez, todo o campo de conhecimento ele tem renovação, ele tem discussão. E no campo médico, nós sofremos, às vezes, indesejadamente, algumas interferências, né, de patrocínios de determinadas pesquisas científicas que têm o objetivo de alcançar determinados resultados com o objetivo secundário de criar determinados mercados. Né? A história Isso do pode... ovo que está em pauta agora. Como? A história do ovo que está em pauta A agora. história do ovo... O ovo agora não é mais vilão para certeza. os problemas coronários. Felizmente, eu nunca acreditei que fosse. essa é uma verdade que, para mim, nunca foi verdade nem temporária. Eu nunca eu ia realmente falar acreditei temporário. nisso, né? Felizmente, né? Essa questão realmente é muito discutida. Mas, assim, o que eu queria dizer para essa prestigiosa ouvinte é o seguinte: todo conhecimento científico é temporário. É muito difícil a gente ter. Mesmo Einstein, ele cometeu muitos erros que depois foram corrigidos, cometeu muitos acertos, mas hoje a física de Einstein, embora tenha revolucionado o século XX, ela já não explica determinados fenômenos que os astrônomos observam e estão sendo criadas novas teorias para poder explicar esse universo novo de conhecimento que a gente tem. Graças a Deus que não é temporário. Exatamente. São temporárias, né? É sempre uma transformação, E como a nós vida. Sempre que está estudando. Tem algumas perguntas ainda, doutor Joel, doutora Suzete, mas eu vou conversar com o doutor Letísio, agora cirurgião plástico, participa do nosso Gente que Fala todas as quartas-feiras. Doutor Letísio, boa tarde.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, 11h30 da noite. Retornaremos em instantes. Olá, turminha, eu sou a Suzy Rego, sou atriz e eu quero dar meus parabéns pelos 15 anos do Gente que Fala. Que maravilha, hein? Que sucesso! E estou muito honrado de ter participado do programa. Gente que Fala, parabéns, mais anos de sucesso. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Fazer 15 anos em qualquer programa de jornal, de rádio, de televisão, não é pouca coisa. Parabéns ao Gente que Fala, um programa muito bem conduzido pelo Fausto, pelo Zancopé, pela equipe inteira, e um programa que propicia um debate que importa muito para a cidade de São Paulo e para o país. Parabéns pelos 15 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 Guarulhos, UHF, e canal 3 da NET Guarulhos. Nós temos hoje o contato com o doutor Letísio, o doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde. Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Letísio. Conosco hoje o doutor Joel Teixeira, que é neurocirurgião, a fisioterapeuta Aline Costa, a nutricionista Suzete Esteve e também o clínico geral, doutor Nelson Nisenbauer. Doutor Nelson, doutor Joel, o brasileiro faz tratamento preventivo? Pergunta a Márcia. Olha,
O tratamento preventivo é ter uma boa saúde. Na verdade, você fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, isso aí vale para qualquer tipo de doença, né? Eu acho também, na minha opinião, que a coluna foi feita para ser usada. As articulações, né? Quando a gente fala, não corra porque você pode gastar o seu joelho, né? Eu acho que a coluna tem que ser usada até o momento que ela falha. Ela pode falhar, isso aí é meio imprevisível muitas vezes. Não é que a pessoa fez uma coisa errada, não é um castigo divino. É como qualquer outra doença, né? Tem prazo de validade também? Tem e varia de pessoa para pessoa. Então também a gente não consegue saber. Sim. Tem fatores genéticos, tem fatores de doenças reumáticas, tem um mundo de fatores. E até os traumatismos também. Às vezes um movimento banal da pessoa pegar uma coisa do chão ou só virar para o lado pode traumatizar a coluna. Assim como um esporte assim mais radical também pode acontecer. Então a gente não tem meio uma previsão de quando isso pode acontecer, né? Então a prevenção, eu diria que é uma prevenção para uma boa saúde, que vale não só para a coluna, mas vale também para o sistema cardiovascular, né? Que é a alimentação, exercícios físicos, com moderação, né? Tudo exagerado tem mais risco de ter lesões também. Doutora Suzete, Sônia Mota, do Jardim São Paulo. Como as terapias alternativas podem auxiliar nas dores crônicas? De que maneira age? Sônia Mota. Primeiro no emocional. Nós temos um tratamento com florais, é minha especialidade. Fui para a Austrália, trouxe esses tratamentos emocionais. O floral trabalha de dentro para fora. E também tem os tratamentos tradicionais, que são tratamentos com remédios que aumentam os neurotransmissores, que é a noradrenalina, cetralina, e o profissional junto, né? Então, é todo um composto de coisas. Há tratamentos também fitoterápicos, juntamente com o médico do problema, né? Eu nunca deixo isso fugir um pouco do meu tratamento. Eu trato junto com o diagnóstico médico. E magnetoterapia, que é o que eu faço no consultório também, trouxe do México, que é para dores, né? Hoje em dia está sendo muito analisada no Einstein, a magneto, que são com ímãs. Então, tratamento, tem vários tratamentos, né? Tanto os tradicionais como os tratamentos fitoterápicos, como os alternativos, juntos, dão muito resultados. No consultório eu vejo isso. Tenho consultório há mais de 11 anos, né? Vou tentar mais uma vez contato com o doutor Letísio. Doutor Letísio, boa tarde. Sou Letísio, cirurgião plástico. Vou retomar aqui o nosso gente que fala. Doutor Nelson, Neuza do Tatuapé pergunta a sua avaliação sobre o nível dos paramédicos brasileiros. Existe essa função, essa categoria? Função, sim. Sim, todas as profissões que interagem com pacientes são consideradas paramédicos, né? Sim. Fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o cirurgião bucomaxilofacial pode ser considerado também um paramédico, embora ele possa ter natureza odontológica, enfim, todo o profissional que interagir no atendimento do paciente em questão médica, ele será um paramédico. Eu vou interromper o senhor para dizer por que eu fiz essa pergunta sobre paramédico. Sim. Esse resgate, serviço de resgate que existe aqui em São Paulo, né? Sim. Estamos em São Paulo, é um projeto do Afanásio Jazade. E quando ele apresentou o projeto, ele não conseguia viabilizar o projeto porque não tem na nomenclatura a palavra paramédico. Então, quando ele transferiu a responsabilidade para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros assumiu e o projeto foi imediatamente aprovado. Por isso que eu perguntei se nós temos paramédicos. Na nossa nomenclatura não existe paramédico. É um termo que não existe. O senhor listou aí uma relação certo. Que não... Eu nunca prestei atenção a esse detalhe de formalidade. Eu acho que são profissionais de enfermagem, né? Sim. Então, os bombeiros, pelo que eu me lembro, não sei se mudou, eles tinham um quadro de unidade básica e unidade avançada. A avançada contava com um médico dentro da unidade e a básica teria profissionais de enfermagem que foram treinados para procedimentos assim, imediatos, né? Como intubação, acesso venoso de urgência, imobilização do paciente, etc. Até onde eu sei, funcionam bem esses serviços. São profissionais que são bem habilitados.
Ok. Na minha experiência também, eu trabalhei com Sim. várias equipes ao longo da minha longa carreira aí na saúde pública e também na privada. Eu aprecio muito a presença e dou um destaque especial para os fisioterapeutas, né? Eu tenho visto profissionais da área de fisioterapeuta fazendo trabalhos brilhantes na área de reabilitação, na área de prevenção, né? Tem em praticamente todos os campos: reabilitação respiratória, reabilitação neurológica, reabilitação neuromuscular, reabilitação articular, enfim, em todos os campos. Eu acho que estamos, sim, bem servidos de profissionais de alto nível aqui no Brasil. A minha experiência é muito positiva com eles. Doutor Letísio, consigo falar com o senhor agora, doutor Letísio? Boa tarde. Conseguimos contato com o doutor Letísio. Eu retorno aqui ao nosso Gente que Fala. Doutora Suzete, ansiedade, preocupações, estresse, essa ansiedade que o Jaminho colocou aqui para a senhora antes, né? Antes do nosso Gente que Fala aí para o ar, né? Essa ansiedade que... Tá. A ansiedade, nós temos, todos nós, com a preocupação do dia a dia, com essa correria, né? Essa busca incessante de fazermos tudo ao mesmo tempo. Nós temos, sim, todos nós, ansiedade. Por exemplo, para participar de um programa, qualquer um de nós sempre tem uma pequena ansiedade. Só que quando a ansiedade se torna crônica, já é um fator para procurar um profissional. Porque quando ela se torna crônica, ela possivelmente, em 90% dos casos, ela vira uma depressão. E quando a ansiedade se torna crônica? Tudo que você vai fazer é muito ansioso. A pessoa sente vários sintomas, como uma angústia no peito, palpitação, suor na mão. Para tudo se torna uma ansiedade. Ela está fazendo um arroz e enquanto o arroz dela não fica pronto e ela sabe que leva tantos minutos, ela fica ansiosa. Eu estou ansioso para que a senhora fale no microfone. Por que o senhor não me falou antes? Minha ansiedade não permitiu. Então, e é isso, gente. A ansiedade, ela é um fator muito positivo. Nós esquecemos, às vezes, de dizer que muitas vezes, para fazermos ou executarmos alguma coisa, nós precisamos dessa ansiedade, dessa agressividade. Mas, quando ela faz parte da tua vida, no dia a dia, há pessoas que acordam 10 vezes por noite, pensando que ela tem que acordar às 6 horas da manhã, porque ela vai pôr uma roupa para ficar de molho. Ela não dorme, a ansiedade tomou conta dela. Ela não faz mais nada, ela pensa sempre no futuro, no amanhã, no que vai fazer. E isso, sim, precisa ser tratado com remédios, né? Precisa um neurologista ou mesmo um psiquiatra que possa ajudar. A gente conversava antes do início do programa, e o James Eduardo, que trabalha conosco, colocou um quadro que é fantástico, né? Ele olha no site o produto que ele quer comprar, mas o produto só chega em 48 horas. Então, ao invés dele comprar no site, ele vai na loja. Uhum. Chega lá, não tem para pronta entrega, porque está no site, disponibilizado no site, para 48 horas. Uhum. Então, ele fica naquele desespero. Isso já é caso para procurar a senhora? Sim, um exemplo. Há pessoas que... eu vou comprar um livro, né, pela internet. Ela abre a internet, ela vê o livro. Vai demorar 2 dias. Ela está para ler esse livro fazem 6 meses. Vem na mente, um amigo indica, ela precisa estudar, tal. Quando ela cisma de abrir a internet e sabe que vai demorar 2 dias, ela não compra mais pela internet. Ela vai sair, mesmo que ela esteja na Santo Amaro, na Zona Sul, e o livro esteja na Zona Norte. Ela vai buscar o livro. O livro custa muito menos e ela vai lá e não espera. Isso é um quadro de ansiedade. Eu, por exemplo, tenho pacientes... A senhora não tem ansiedade. A senhora falou eu falei, bom... Também. A senhora tem paciência. Mas uma ansiedade controlável, por enquanto. Tenho paciente, até posso dizer, fazia uns 10 anos isso me marcou muito. Olha um nível de ansiedade muito grave. Pedi para que ela tomasse um chá e
analisei lá o problema, ela havia me ligado, eu estava fora do país. A resposta dela: você não está entendendo. Quantos minutos eu ponho no micro-ondas? Eu falei: não sei. 2 minutos? Você não está entendendo o que eu faço nesses 2 minutos. Então, isso é um quadro de ansiedade e que ela fazia tratamento e tudo mais. Existe uma questão nos transtornos de ansiedade que a gente deve sempre lembrar, que é o seguinte: o sintoma ansiedade, ou a sensação de ansiedade, ela pode ter 2 origens, uma ou outra, e mais frequentemente as 2 juntas, que são o seguinte: há certas constituições genéticas, certas formações orgânicas que favorecem esse sintoma. Então, existem transtornos que a gente consegue até documentar por imagem, que é um cérebro ansioso por razões constitucionais. E existe aquele indivíduo que adquire ansiedade ao longo da vida através da formação da sua personalidade, do seu crescimento, do seu desenvolvimento e das suas experiências emocionais, desde a primeira infância até a adolescência, até a idade adulta. Então, existem esses 2 grupos. Frequentemente, eles estão associados. Daí a importância do tratamento multidisciplinar de um paciente que tem ansiedade crônica. Nesse segundo grupo, doutor, é muito fácil de tratar. Isso, exatamente. Esse segundo grupo Agora, é a gente fácil. não pode esquecer que existe o transtorno de ansiedade orgânico, né, que vai demandar um tratamento medicamentoso, muitas vezes por longos prazos. E esse diagnóstico tem que ser feito preferencialmente, né, pela equipe multidisciplinar. E esse fator genético que o senhor está falando... A senhora está muito ansiosa para responder. E esse Desculpa a interrupção. Esse fator genético, que o senhor disse, muito importante, né? Ele é muito desencadeado com o dia a dia, né? Com os traumas, com a vida precária, às vezes, com a falta de trabalho, com algum fator estressante do dia a dia. Esse fator genético desencadeia muito mais rápido, e é aí que a gente tem um pouco de dificuldade de tratar, mas eu diria um tratamento mais tradicional. Acho que esse eu vejo no consultório que dá mais resultado. Um médico mesmo, remédios, né, ansiolíticos. Agora, esse segundo grupo, nós podemos trabalhar com o médico e podemos trabalhar com o tratamento emocional constante. Nós temos mais resultados. Doutor Joel, lombalgia. Eu tenho a informação aqui que lombalgia atinge 80% da população. E é um dado da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que o dado, assim, para ser mais específico, seria da ordem de 70%, 80% das pessoas vão ter... muito em números que nós divulgamos aqui. Exato. Prefiro perguntar para o senhor diretamente. Bem, é muito frequente, né? Mas não ao mesmo tempo. Então, esse 80% é ao longo da vida. Sim. Né? Não é que de 10 pessoas, 8 estão com dor nas costas agora. Né? Mas a prevalência também, a incidência também é grande, né? Talvez 20% das pessoas. A lombalgia é a parte inferior da coluna? É aí? Sim. A gente divide a coluna em coluna cervical, torácica e lombar. Sim. Né? A cervical fica no pescoço, a torácica fica no tórax, né? onde inserem as costelas, e a lombar fica logo abaixo. Né? Então, a lombalgia vem desse nome, dor na coluna lombar. Então, ele é muito frequente, como a gente tinha falado, e tem um custo muito alto para a sociedade, tanto financeiro quanto humano. Né? E o tratamento, como eu falei, a gente já comentou, né? Ele é um pouco difícil, porque a primeira dificuldade que nós temos é identificar a causa da dor. Quando a dor é benigna, é de origem muscular, né, ou de tendões, ela é mais fácil de ser tratada. E essa resolve bem. Em geral, a gente manda para fisioterapia, analgésicos simples, e não conseguimos tratar. Agora, em torno de 10% dos casos de pacientes que têm dor na coluna, evoluem para cronicidade, ou seja, é uma dor que vai acompanhando o paciente por um longo período da vida, se não a vida inteira. Eu vou usar um termo mais, mais gentil. Até que ponto o sobrepeso influencia nessa dor? Eu não posso dizer que eu estou gordo. Até que ponto o sobrepeso influencia? Eu vou até defender um pouco os gordos, sabe? Como falaram já, né, que a medicina está mudando como todas as ciências, né? Eu acho assim, o sobrepeso, ele pode até ser um fator de proteção, porque a pessoa que tem um sobrepeso tem a musculatura mais desenvolvida,
né? Sim. E tem uma... Gostei do Exatamente. senhor. Gostei. Que Pode ser médico um- excelente. Que excelente. O sobrepeso não é bom para outras causas, sim. assim, para doenças cardiovasculares. Eu não estou Sim. defendendo que todo mundo engorde um pouquinho, não é isso. Mas Tô para a falando de coluna, coluna, não- até certo ponto, se não for exagerado, ele pode proteger porque a pessoa tem uma musculatura mais desenvolvida. É lógico que, assim, todo excesso de peso exagerado pode danificar a coluna porque ela vai ser mais solicitada, ela tem que sustentar mais peso, etc. né? O senhor está com vários instrumentos na mesa. Eu precisaria do Jaminho para detalhar, mas eu gostaria que o senhor abordasse. O senhor trouxe um trecho da coluna, é isso? Sim. Esse trecho da coluna é da coluna lombar. Sim. Né? Ele é real, é de um paciente de verdade que foi feito com uma impressora 3D. Então a gente fez uma reprodução da coluna. Esse caso é um paciente que já foi operado. Então ele tem aqui os parafusos de fixação da sim. coluna. Né? E eu queria demonstrar, justamente fazer esse contraste, né, que houve um boom na cirurgia de coluna de fazer isso, de fixar a coluna para não ter mais dor. Então, as estruturas que doem, que são os discos, as articulações da coluna, imobilizadas, teoricamente, elas parariam de doer. Né? Mas, assim, a gente está vendo que essa técnica não foi tão bem sucedida, porque tem muitos pacientes que têm complicações da cirurgia e até dor no pós-operatório crônica também. Né? Então, uma lição que nós estamos aprendendo e estamos solucionando com a tecnologia é que quanto menos invasivo a gente for nos tratamentos, melhor para o paciente, porque tem menos lesão de estrutura e menos possibilidade de ter dor pelo tratamento, né? Não só pela doença. O senhor diz menos invasivo e está com os Exatamente. instrumentos assustadores aí. Que são esses instrumentos? São assustadores, O mas senhor já ficou na ponta aí para não ficar muito perto. são assustadores porque você não está vendo os instrumentos da cirurgia convencional. Aí você ia ficar realmente assustado. Então, esses são os equipamentos minimamente invasivos. Né? Então, hoje em dia, uma hérnia de disco, nós podemos operar com esse aparelho. Sim. O que é esse aparelho? É um endoscópio para a coluna. Sim. Né? E ao invés de abrir a coluna, tirar osso para a gente conseguir ter acesso, né? Ele pode entrar por um orifício natural da coluna, Certo. sem danificá-la. E pela musculatura ele passa só afastando a musculatura também, sem cortar. Então é um tratamento, assim, por exemplo, para tratar uma hérnia de disco, que o paciente não precisa ficar internado, ele pode sair no mesmo dia, a anestesia não precisa ser geral, é só uma sedação, é o suficiente. E tem menos risco de lesão de musculatura, etc., e até lesão neural, porque E esses é outros muito mais dois que são controlado. semelhantes aí? Parece uma enorme injeção isso daí. Mas não é. São pinças. Então, esse é o equipamento que vai dentro do endoscópio. Sim. Né? Então, é uma pinça que entra, que pode pegar Este um fragmento. complementa o anterior. E esse é tipo é um aparelho sofisticado, né, de radiofrequência, mas é como se fosse um cautério. Ele coagula dentro ele atravessa o canal do endoscópio e coagula lá dentro, né? Ele tem um movimento, olha, que ele faz assim quando você quer orientar para um lado e para o outro, né? Então são instrumentais que permitem, por exemplo, uma cirurgia dessas, que a incisão menor possível, antigamente era de 6 centímetros na pele, musculatura, passou para menos de 2 centímetros, né? Com o paciente sendo liberado no mesmo dia. Então acho que é um avanço bastante importante. Aline, eu tenho aqui a informação que o doutor Joel descreveu esses tratamentos aí, e lógico que alguns podem complementar todo esse tipo de tratamento com fisioterapia, mas a informação é que as pessoas abandonam o tratamento. É isso? Infelizmente, existem lugares, né, clínicas, que às vezes eles fazem um atendimento por linha de produção, que a gente chama. O que seria isso? Atendem muitas pessoas ao mesmo tempo, com várias patologias diferentes e não dão atenção devida, ou às vezes não utilizam de terapias que nós temos, né, de várias técnicas, que hoje a fisioterapia cresceu bastante. A gente trabalha muito com a terapia manual, né, osteopatia. A gente trabalha bastante, estava até conversando com o doutor, quanto tempo liberaria para físio, né? Eu tenho bastante pacientes de pós-operatório de coluna que eles chegam para nós relatando dor, né? Logo após a cirurgia,
e que às vezes não melhoram porque vêm de vários outros tratamentos, de outras clínicas, de outros locais que não foi tão adequado. E quando é feito um atendimento bem feito, bem orientado, bem assistido, que a gente fala, usando várias técnicas, com certeza o paciente ele tem sim uma melhora. É importante a reabilitação no pós-operatório, não abandonar, a gente faz um acompanhamento juntamente com o médico, né? O médico sempre manda relatório, orienta o que o físio poderia estar atuando, não necessariamente o que nós iríamos fazer, Como mas acontece? trabalhar em Eu conjunto. acho que eu estou bem e vou embora, é isso? Não, na verdade, seria o físio junto com o médico Sim, para estar sim. dando alta. Às vezes o médico até fala, É o que você o já Dr. está Nelson e a melhor, doutora Suzete procura... falaram sobre integração, Isso. né, da equipe toda. Exatamente, é muito importante. A fisioterapia hoje, ela está crescendo muito e está sendo bem vista, né, como o Dr. Nelson falou, porque a gente traz resultados. O paciente ele chega para nós de um pós-operatório desse com medo e o médico também com medo, né, de estar entregando o paciente para o fisioterapeuta, porque às vezes não conhece o trabalho dele, com medo de que o físio estrague e aí o médico, né, o paciente vem achar que foi por conta da cirurgia. Acontece sim. A pessoa não ser bem vou embora. tratada, mas se ela é bem assistida e o fisioterapeuta, é muito importante as pessoas que forem procurar um profissional saberem qual é a formação, qual é a experiência, né? É muito importante isso, porque o pós-operatório faz muita diferença para recorrência da dor ou até mesmo o sucesso de uma cirurgia dessa. Uma última pergunta para o Dr. Joel, é do Paulo Alves, do Jardim Miriam. Caso de cirurgia de coluna, muita gente tem medo por causa da recuperação. Acha que vai ficar em cadeira de rodas. Existe alguma novidade nessa área que torne a cirurgia mais segura? Acho que o senhor apresentou todos os instrumentos aí para o Paulo Alves, Jardim Miriam, doutor Joel. De modo geral, a cirurgia de coluna ela evoluiu muito nas últimas décadas, né? Então, tem pessoas que ainda têm a lembrança assim, dos primórdios, que a gente não tinha um instrumental muito bom, né? Não tinha técnica muito apurada, que as cirurgias eram um pouquinho menos tecnológicas, né? Então isso vem evoluindo constantemente, né? Hoje ainda pode acontecer algum acidente, porque complicações acontecem em todas as cirurgias, em todos os tratamentos, né? Inclusive tratamento medicamentoso pode haver complicações desse tratamento. Então a medicina existe uma porcentagem para todo tratamento de complicação. Então ainda pode acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Mas cada vez mais raro. E eu acho que com a endoscopia, esses métodos minimamente invasivos, a gente afasta ainda mais esses riscos. Porque cada vez a gente está menos lesivo para... Você tratar algo de uma forma tão pouco invasiva, tem que ser muito específico, né? Então, como antigamente se abria a coluna inteira para conseguir chegar, por exemplo, numa hernia de disco, hoje não. Hoje você vai pelo orifício natural, que é o forame intervertebral, né? E você vai especificamente naquele ponto, retira aquele fragmento e acabou a cirurgia. Então, isso torna os danos muito menos frequentes. O senhor tem algum endereço, algum site que se possa entrar em contato direto com o senhor? Sim. Por favor. Então, nosso site é clinicosaca.com.br. Agradeço a tua gentileza de ter participado do Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade. Aline Costa, algum endereço para se contatar direto com o Espaço Físio Pilates? Nós temos o site, né, espaçofisiopilates.com.br ou o telefone 3681-6256. Nós estamos em Osasco, divisa com São Paulo. Grato. Obrigada. Doutora Suzete Esteve Pinheiro, tem algum endereço que possa acessá-la? terapiadobem.com. terapiadobem.com. E uma página no Face, Terapia do Bem. Grato por ter vindo a Gente que Fala. Obrigada, eu que agradeço. Doutor Nelson Nisenbaum, algum endereço que eu possa contatá-lo mais rápido? A minha página pessoal do Facebook e pelo telefone 4123-4508 em São Bernardo do Campo. Eu atendo em São Paulo também, mas fazendo a ponte por esse telefone que eu dei. 4123-4508. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço, muito honrado com o convite, com tão nobre companhia. Gente que Fala Obrigada. tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, o aniversariante de hoje, Ricardo Godoy. É surpresa, viu, Ricardo? Por isso que deixei para o fim.
Na Rádio Trianon, Benê Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, mesmo feriado aqui, meio-dia. Gratos, até lá.